Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente a este canal, Marcelo Machado e Conhecimento e Verdade. Estamos iniciando a parte 2 sobre o livro de Êxodo, capítulo 20, na qual nos referimos sobre os 10 mandamentos. Detalhe que há um equívoco, que o livro ele não começa como 10 mandamentos. Então nós vamos aprender também sobre essa questão. Falamos sobre o mandamento de número 1 e o mandamento de número 2, e hoje vamos dar andamento a partir do terceiro. O terceiro, que ele será interpretado como não usar o nome do nosso Criador, do nosso Todo-Poderoso, em vão. Nós demoramos um pouco para apresentar essa segunda parte, visto que há muitos comentários sobre a primeira parte, houve muita negação da parte de algumas pessoas e, por incrível que pareça, fomos até chamados de judaizantes, mas sobre esse assunto eu vou tratar especificamente no próximo vídeo sobre esse tema tão relevante. Então eu convido você a ir comigo lá na palavra, lá em Êxodo capítulo 20, para a gente aprender um pouquinho. Muito bem, já estamos aqui diante das Escrituras. Como você pode ver, estamos aqui no livro de Êxodo, no capítulo de número 20. Nós temos algumas anotações aí. Ele começa aqui como os 10 mandamentos, que equivocadamente foram colocados em diversas traduções, mas aqui poderia ser o resumo da vontade de Yahuwah. E aqui começa aqui no primeiro versículo, e Elohim falou todas essas palavras. Então ele não falou mandamentos, ele falou sim palavras. Palavras são determinação. Eu sou Yahuwah, teu Elohim, que te tirei da terra de Mitzrayim, da casa da servidão. Nós, no vídeo anterior, então, nós falamos do primeiro item e do segundo item. Hoje, nós vamos falar, então, lá do terceiro item, que é: não usarás o nome de Yahuwah, teu Elohim, em vão, porque Yahuwah não terá por inocente aquele que usa o seu nome em vão. Em diversas traduções, ou talvez aí na sua Bíblia, João Ferreira de Almeida, em todos eles vai estar como Deus. Mas aqui nós entendemos que Deus é apenas um título, e não em si o nome do Criador. E nós já vemos aqui que esse terceiro, ele já foi violado por diversas traduções. Haja vista que introduziram aí a letra J, como Jeová, Javé, Jesus, né? E como eu disse, esse não é um nome, e sim um título. E a letra J, ela só foi aparecer na nossa língua portuguesa a partir do ano de 1633. Então é muito fácil de você entender que foi adulterado o nome do nosso Criador. Aqui nessa tradução, por que ele aparece como Yahuwah? Porque é o tetragrama Yud Rei Vav Rei, que é eu sou aquele que salva. E também aqui não vai aparecer o nome Deus, e sim Elohim ou Elohá em algumas traduções. Hoje é sexta-feira, dia 11 de abril. Estamos aí findando aí mais um dia da semana, e foi de propósito eu deixar esse assunto para hoje, porque na quarta indicação aqui está assim: lembra-te do dia do Shabat para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E o 7º dia é o Shabat de Yahweh, teu Elohim. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está às tuas portas. Porque em 6 dias Yahweh fez os céus e a terra, o mar e tudo aquilo que nele há. E o 7º dia descansou Yahweh e abençoou o dia do Shabat e o santificou. Bem, esse 4º mandamento é lido como o amor, o ahavá, que Yahweh tem por nós. E esse dia ele foi guardado pelo próprio Criador, como nós poderíamos ver lá no livro de Gênesis, do capítulo 2, no verso 2, porque ele descansou, ele separou e ele disse para não modificar nada. Se nós formos ler lá no livro de Malaquias 3:6, muitos utilizam de assinaturas para marcar o seu trabalho, e a assinatura do nosso Criador é o Shabat, para dizer ao mundo que quem é o autor do mundo é Ele. Então, se você compreende, então viva nesta condição em que Ele determinou para o seu povo, porque essas são as palavras que saíram da boca dele para abençoar e para santificar. Já o 5º, nós vamos tratar em relação ao próximo, que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os dias na terra, que Yahweh, teu Elohim, te dá. Muito bem, então, com a leitura dessa 5ª parte, estamos encerrando essa 2ª parte. A 3ª parte ela vai ser a conclusão dos 10 mandamentos ou 10 passos, daquilo que o nosso Criador ele determinou para o seu povo. Vale lembrar que essa 5ª parte, essa 5ª passagem, ela é um tanto interessante, que vai tratar sobre honrar pai e mãe. E nós temos que ter muita sabedoria para entender essa passagem, porque há 2 vertentes dentro dessa situação. A primeira é sobre você honrar e respeitar o pai e a mãe quando está dentro da vontade do Criador. Nós pegamos como exemplo a vida de Jonatã, filho do rei Saul, aquele mesmo que foi instituído por Deus, né, pelo próprio Elohim, contrário à sua própria vontade, a própria vontade do profeta Samuel e até mesmo do próprio Criador, porque o povo queria um rei. Então, o nosso Criador ele determinou: ora, se o povo ele quer um rei, dê a eles um rei. E Saul foi um rei mau perante aos olhos do Todo-Poderoso. E o seu filho Jonatã, ele era contrário às atitudes do seu pai. Então a gente não pode penalizar o posicionamento de Jonatã, porque Jonatã ele estava dentro da vontade do pai. Já Saul, o seu pai biológico, ele estava contrário à determinação do Criador. E em um determinado momento, Saul ele perseguia Davi e queria também tirar a sua própria vida para que ele não almejasse, para que ele não chegasse ao trono. Então essa passagem de honrar o pai e mãe, nós temos que ter muita sabedoria, porque quando o pai e a mãe ela não anda dentro da vontade do Criador, então eles estão cometendo de uma certa forma uma desobediência. Vale ao pai entender, e ao filho ele muitas vezes precisa instruir o seu pai e a sua mãe para que eles andem
dentro da vontade do Criador. Mas lembre-se que é necessário honrar o pai e a mãe dentro da vontade do Criador. Um abraço a todos, shalom, até a próxima parte, a nossa terceira parte, na qual nós vamos finalizar. Temos muitos assuntos para tratar nesses últimos dias e precisamos urgentemente dar andamento àquela mensagem em que o nosso Salvador ele deixou para todos. Ide por todo o mundo e fale da verdade, a tempo e a fora de tempo. Quem tem entendimento, entenda, quem tem ouvidos, ouça. E para você religioso, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Um abraço a todos e até a próxima.